Olá, meus irmãos, tudo bem? Meus irmãos dessa plataforma maravilhosa aqui no YouTube. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Marlene de Souza. A nossa irmã Marlene de Souza, que tem contribuído com o nosso canal, não é? No Valeu Demais. Os nossos irmãos aí, que eu já falei em outro vídeo, também que tem contribuído. E eu vou agradecer aqui por cada um de vocês. Por quê? Porque vocês estão colaborando para que este canal, amanhã, no futuro, ele vire um canal de ponta. De ponta, que eu quero dizer, no que diz respeito a informações sobre a Bíblia Sagrada, sobre a atualização da Igreja Evangélica Brasileira. Então, eu quero agradecer aqui essa irmã Marlene, os nossos irmãos aí que já contribuíram também no Valeu Demais, todos os nossos inscritos que contribuir com este canal ou não sendo inscrito também, mas que achar por bem contribuir, nós vamos agradecer e vamos fazer uma anotaçãozinha para divulgar. Enquanto nós não temos lives, né, ao vivo para mencionar os irmãos, nós vamos falar aqui, eu anoto e faço questão de, tanto nos shorts, né, como aqui no vídeo principal, eu vou falar sobre nossos irmãos. Marlene, obrigado. Nossos irmãos aí também, que já contribuíram, valeu demais, muito obrigado. Este vídeo aqui, meu querido, ele, como os outros vídeos, ele é de uma importância muito grande. Por quê? Em todo o país, preste atenção nisso aqui. Quando alguém pensa que nós estamos fazendo um papel ao reverso daquilo que muita gente pensa que nós não contribuímos com o Evangelho, está enganado. Nós contribuímos com o Evangelho eterno, que é o período em que nós estamos vivendo hoje em Cristo. Preste atenção nisso aqui. Em todo o país que os protestantes se tornaram maioria, aconteceu um fenômeno. E qual é esse fenômeno? As pessoas deixaram de ir aos templos, e aí muitos templos foram e são fechados. E isso acontece em grande escala. Aí, quando isso acontece, quando os países, não é, em que os protestantes se tornam maioria, as pessoas deixam de ir aos templos, e aí muitos templos são fechados e o secularismo toma conta da situação. Nós temos um exemplo muito que chama muita atenção. Quando a Suíça, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos e outros países aconteceu isso, de que esse país se tornou protestante, então, quando essas pessoas se tornam maioria, os protestantes, aí muitas pessoas deixaram de ir aos templos. O exemplo foi o que aconteceu na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. Agora, quando os missionários, suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles chegaram ao Brasil no início do século XX para fundar a Assembleia de Deus, a população sueca era composta por 86% de protestantes. Você sabia disso? E hoje, o que aconteceu ali na Suécia? Hoje,
86% da população sueca se declara irreligioso ou não religioso. Aí vem a pergunta, meus queridos. Aí vem a pergunta. Através da igreja brasileira, na situação que ela está, em que hoje é um escândalo atrás do outro, seja de qual característica for, pode ser escândalo financeiro, escândalo psicológico, escândalo amoroso, escândalo no sentido espiritual. Então, do jeito que a igreja brasileira se encontra, da forma, da maneira que a igreja brasileira se encontra, a nação brasileira está conhecendo a Cristo ou a nação brasileira está pegando ranço de crente? Eu, particularmente, eu não acredito que a igreja brasileira ela está fazendo as pessoas conhecerem a Cristo. Eu não acredito nisso. Com essa malandragem que os pastores estão usando, que os líderes religiosos estão usando, com essa, vamos dizer, maneira, com essa forma, com essa artimanha que os líderes religiosos estão usando para enganar as pessoas, eles não estão colaborando para que o evangelho eterno ele seja conhecido em todo o mundo. Pelo contrário, do jeito que está a situação, a igreja brasileira está fazendo as pessoas pegarem ranço de crente. Antigamente, quando uma pessoa se apresentava dizendo que era pastor, ele tinha respeito. Ele era uma pessoa reverenciada. Ele era uma pessoa que muitos tinham como aquele perfil de pessoas que realmente tinha moral, tinha caráter. Hoje, se você se apresenta numa instituição financeira, num banco, se você se apresenta em algum lugar e quando você diz que é pastor, alguém já torce o nariz, alguém já coça a cabeça. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja evangélica brasileira, ela se meteu com políticas, ela se meteu em escândalos financeiros, ela está envolvida em escândalos, não é? Emocionais. Para não falar a palavra certa aqui, que eu gostaria de falar a palavra certa, mas eu nem sei se pode. As diretrizes do YouTube, né? Eu não tenho certeza. Mas é tanto escândalo. Eu acho que escândalo sexual pode falar, né? Acho que pode, né? Líderes religiosos envolvidos em escândalo sexual. Falta de respeito. Falta de caráter. Falta de moral. Ou seja, a maioria das pessoas que frequentam um templo religioso é tanta propaganda de prosperidade nos templos religiosos, é tanta propaganda de que se alguém aceitar Jesus, fazer uma campanha, fazer um voto, vai ficar rico, vai ficar milionário, vai ter a sua casa própria em questão de meses ou dias.
é tanta propaganda que a maioria das pessoas que frequentam um templo religioso, eles não querem se relacionar com Deus. Eles querem se relacionar com aquilo que ele, Deus, pode fazer você possuir. Ou seja, Deus, você aceitar Jesus, você frequentar um templo religioso, é sinal de barganha. Não é sinal de compromisso, não é sinal de relacionamento com Deus. Eu vou te dar um exemplo. Como que funciona um relacionamento de interesse? A pessoa se relaciona com suas coisas e não com você, propriamente. Hoje em dia, por isso que eu falo que até os relacionamentos estão difíceis. Relacionamentos seculares, marido e mulher, mulher e marido. Por quê? Porque hoje em dia, sem generalizar, mas hoje em dia, tem pessoas do sexo masculino ou feminino que só ficam com o outro dependendo do bem que ele ou ela possui. Quando o sexo feminino diz assim, olha, eu vou namorar, eu vou noivar e casar com você, mas qual é o bem que você possui? Você tem carro? Você tem casa própria? Você tem bicicleta? Você tem moto? Você tem lote? Você tem terreno? Você tem isso? Você tem aquilo? Esse relacionamento é um relacionamento com a pessoa, propriamente dito, ou é um relacionamento de interesse que alguém só se relaciona porque do bem que a pessoa possui? A igreja brasileira, ela está desse jeito. Muita gente, muitas pessoas só querem virar pastor só por causa dos bens. Porque ele acha que ele virando pastor, ele vai manipular 100 pessoas, ele vai manipular 1000 pessoas, ele vai manipular 300 pessoas, 500 pessoas. Se ele conseguir manipular 100 pessoas, ele vai ter aí um salário de R$1.300. Se ele conseguir manipular 1000 pessoas, 10 pessoas, 1.300. 100 pessoas, 13.000. 1000 pessoas, quanto dá? Se cada pessoa contribuir com R$130 de dízimo por mês, 10 pessoas é R$1.300. 100 pessoas é 13.000. Não é? 1000 pessoas é 130.000. Não é? Então, meu querido, tem pastores no Brasil, pastores sempre entre aspas, que eu estou ignorando mesmo. Tem pastores no Brasil, nordeste do país, em convenções aí da Assembleia de Deus, que ganha 190, 200.000 por mês. O filho ganhando 100.000 por mês. A mulher, 50.000. Pesquise. E você vai ver se é verdade ou se é mentira. É porque até agora eu não estou falando nomes desses líderes. Mas a gente pesquisa, a gente estuda, a gente busca. Então, esse tipo de relacionamento em que as pessoas só querem se relacionar com Deus se foi através de barganha, se Deus realmente é capaz de dar uma casa, dar um carro, dar uma moto, aí a pessoa quer se relacionar com Deus. Mas esse tipo de relacionamento é um relacionamento com as coisas e não com a pessoa. Por exemplo, o dia que a minha mulher falar assim, eu estou saindo de casa, porque você não tem isso,
você não tem isso, você não tem isso, você não tem... O que eu posso fazer? Porque quando a gente casou, a gente já sabia o que tinha, o que possuía. Então, se ao longo do tempo, porque infelizmente acontece isso, se ao longo do tempo, talvez alguém cansa de estar ao seu lado, ou de estar ao meu lado, e alguém diz assim, fulano tem isso e tem aquilo, fulana tem isso e tem aquilo, e você não tem. O que eu posso fazer? Eu posso segurar alguém? Eu posso pedir para ela ficar? Ou ela pode pedir para mim ficar? Ou para eu ficar? Podemos. Infelizmente, a igreja brasileira, ela está desse jeito. As pessoas não querem se relacionar com Deus. Querem se relacionar com aquilo que ele é capaz de fazer pela pessoa. Infelizmente, meu querido, a situação está assim. Está desse jeito. Então, em todos os países protestantes, em todos os países que os protestantes se tornaram a maioria, as pessoas deixaram de frequentar templos e muitos templos fecharam por causa disso. E quando o templo fecha, aí o secularismo toma conta da situação. Eu não estou falando que eu sou a favor de templos físicos, não. Ao contrário. Eu sou a favor de que as pessoas entendam que nós vivemos a era do Evangelho Eterno e que Deus já está em nós. Deus não está numa convenção. Deus não está em um pastor. Deus não está em uma denominação. Deus não está em uma certa entidade religiosa. A morada de Deus, a sua essência é dentro de nós. Haja vista o que Jesus falou lá no período da lei, porque Mateus, Marcos, Lucas e João ainda era o período da lei. Jesus não havia morrido. E no capítulo 9 de Hebreus, versículo 22, a Bíblia fala que o testamento ele só era válido depois que a pessoa morria. Sem derramamento de sangue, não havia remissão. Então, o testamento, a nova aliança, ele passou a valer após a morte de Jesus. Aí vem Romanos 10:4 e fala que o fim da lei foi Cristo. Aí vem Paulo e diz assim, aquilo que foi determinado para mim fazer, eu fiz. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Colossenses 1:23, ele fala que o evangelho que a ele foi confiado, que era o evangelho da graça, ele pregou no mundo inteiro. Mas era o mundo inteiro da época dele. Porque o mundo inteiro que a Bíblia se refere era aquele mundo, aquele aion, aquele tempo que existia. Então, meu querido, pense bem. Será que as pessoas estão buscando Deus para se relacionar com Deus ou para se relacionar com aquilo que Deus pode fazer pela pessoa ou não? Um abraço, todos os nossos queridos. Continue se inscrevendo, continue comentando, compartilhando e quando houver a possibilidade, dê um valeu demais aí, tá bom? E olha, o like não pode ser negado. Deixa o seu like aí e muito obrigado por tudo. Amém? Graça eterna. Amém.